pessoal, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, boa semana para todo mundo. Tô de volta aqui no canal do Vaguinha para trazer para vocês de novo o debate sobre as categorias de base do Internacional. Ontem repercutiu demais aqui no canal e nas minhas redes sociais, inclusive com interação entre eu e o goleiro Alisson, que foi formado na base do Internacional. Eu dei uma opinião aqui no comentário do Clássico Grenal, entre outras situações que eu opinei lá, opinei sobre a categoria de base do Internacional e estabeleci um comparativo com a base do Grêmio. E essa opinião eu não mudo. A base do Grêmio é muito mais forte que a base do Internacional neste momento. Em outros anos a base do Inter foi melhor, mas neste momento, numa faixa de tempo aí de 10 anos, no meu entendimento, as categorias de base do Grêmio dão maior retorno. O que é maior retorno? Colocam mais jogadores de qualidade na mão do treinador. É só a gente pegar aí as vendas do Grêmio, né? Que o Grêmio fez por milhões aí, com Arthur, com Everton Cebolinha, agora o PP, antes foi o Wallace, Jailson, Pedro Rocha, enfim, vários nomes que o Grêmio fez caixa e vendeu e fez caixa nos últimos anos. Mas não é sobre o Grêmio que eu quero falar. Quero falar sobre a base do Internacional e a crítica contundente que eu fiz, dizendo que faz muito tempo que o Inter não forma um jogador de peso. O que é jogador de peso, Vaguinha? Jogador de peso, pra mim, eu não sei pra vocês, pra mim é Alexandre Pato, Tyson, Nilmar, Daniel Carvalho, Rafael Sobis, Sandro, Alisson, e aí que entra o debate que se estabeleceu ontem na rede social sobre o goleiro Alisson. Por quê? Tudo começou com esse tweet aí que tá na tela. Um tweet que eu coloquei. Na verdade, eu coloquei o link, né, desta minha opinião, que está lá no conteúdo sobre o Clássico Grenal, sobre o Grenal que eu vi. E um torcedor do Internacional, um seguidor meu, o qual eu mando um abraço, é o Anderson. O Anderson diz o seguinte: você esculachou a base do Inter. Mas só para te lembrar, a base do Inter é a atual campeã da Copa São Paulo, em cima do Grêmio. Então o problema não é a base, e sim o aproveitamento. Aí eu respondi para ele: eu respeito a tua opinião, mas para mim base tem que formar. Não é importante ganhar. Não é importante ganhar? É, mas antes tem que formar e o Inter não forma ninguém que sirva há 10 anos. Abraço e feliz Páscoa. Quando eu coloco ali há 10 anos, gente, quando escreve tá no papel e aí não se tira mais, mas é uma força de expressão. Há 10 anos, há 20 anos, poderia ter dito há 100 anos, eu poderia ter dito para forçar a minha expressão. Mas ok, admito que eu não deveria ter colocado ali os 10 anos. E aí o que aconteceu? O Alisson apareceu, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, um dos melhores goleiros do mundo e vocês já sabem disso. O Alisson apareceu e a gente começou a trocar figurinha ali. Primeiro, o Alisson colocou ali 3 macaquinhos, né? Um com a mão na boca, outro com a mão nos ouvidos e outro com a mão nos olhos. Me respondendo sobre a minha opinião que o Inter não forma um jogador de peso, um jogador há 10 anos. Pois bem, é óbvio que o Alisson não tá nessa minha lista, né, de 10 anos, né? O Alisson foi formado em 2012, 13, mas lá atrás já se falava no Alisson, quando ele tinha 17 anos, já se comentava muito sobre o potencial do Alisson. Então o Alisson é de uma outra safra, de uma outra turma. E eu coloquei ali minha opinião, abraço craque, mas tu surgiu em 2013. É muito tempo sem formar alguém do teu nível, sempre na torcida por ti, foi o que eu coloquei para o Alisson. E o Alisson seguiu a conversa. Ele respondeu dizendo o seguinte: esse assunto rende uma longa conversa, mas tem que investir na base, dar condições para que os jogadores cheguem e façam o seu melhor no profissional. Não é todo dia que surge um Tyson, um Pato, Oscar. Grande abraço, Wagner Martins. Eu respondi para ele que concordo com essa leitura dele, aí mandei um abraço de solidariedade para a mãe dele, também sentimentos pela morte do pai, o seu José, que eu tive o prazer de conhecer, e eu tenho certeza que o seu José lá de cima está olhando pela família e pelos dois, que são 2 moleques maravilhosos que eu tive o prazer de conhecer quando eles surgiram no Internacional, o Alisson e o Muriel. E aí a gente encerrou o bate-papo por ali, mas é realmente um assunto que gera muita polêmica, muito debate. Eu continuo com a minha opinião, tá, gente, que a base do Internacional nos últimos anos foi muito fraca, mas muito fraca. Em relação ao que disse o Anderson ali, o Inter foi campeão. Claro que é legal ser campeão, gente. É muito legal ser campeão.
Só que eu vou lembrar para vocês que em 1998, desculpa, o Inter foi campeão da Taça São Paulo. Vocês sabem quem foi o grande jogador do Inter naquela campanha? Não foi o Lúcio, que virou zagueiro multicampeão na Europa, Brasil, pentacampeão mundial, que inclusive não era da base do Inter, né? Ele foi formado num time que... Eu esqueci o nome do time que ele foi formado. O Inter jogou a Copa do Brasil, tocou 7, mesmo assim o Fernando Carvalho foi lá e buscou o Lúcio, tá? Mas foi o centroavante Manuel. Sim, o Manuel. Aí depois o Inter vendeu ele pro PSV da Holanda e ele não deu certo. O Manuel não foi um cara assim que explodiu assim no cenário do futebol mundial. Tinha o Clayton naquele time, que foi campeão em 1998. O Clayton jogou no Santos, jogou no Flamengo com a camisa 10 dos dois times. Teve uma carreira de sucesso, o Clayton. Mas assim, gente, né? Vocês preferem, vou fazer uma pergunta para vocês, torcedores do Internacional. Vocês preferem que o time seja campeão da Copa São Paulo ou que forme o Tyson, o Nilmar, o Sandro, o Sobis, o Daniel Carvalho, o Alisson, e que o Inter não seja campeão disso, mas que eles sejam formados para servir o time principal do Inter? Eu tenho certeza que vocês vão responder a segunda opção. A taça da Copa São Paulo é legal, a Copa São Paulo é legal, bacana, comemora no outro dia, ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra da Copa São Paulo, gente. Então, assim, e a crítica que eu faço à categoria de base do Internacional não é uma crítica a essa gestão que entrou agora. Não, essa gestão concorda comigo. Essa gestão do presidente Alessandro Barcelos concorda comigo. Tanto que foi lá buscar no River Plate o senhor Gustavo Grossi, braço direito nas categorias de base do Marcelo Gadiardo. Um homem que reformulou toda a categoria de base do River Plate e que tem um conceito mundial muito grande. Ou seja, se tivesse tudo ok na base, como alguns torcedores do Internacional que me xingaram nas redes sociais aí acham, o Inter não tinha trocado. Então tem algo errado nas categorias de base do Internacional e é isso que eu tô alertando para vocês. É esse o alerta que eu faço. O Inter tem que botar gente no time principal e gente de qualidade. E eu não vi, me desculpem, mas eu não vi gente de qualidade nos últimos anos servindo a comissão técnica do time principal. Espero ter explicado para vocês. Deixo aqui meu abraço a todos os colorados, em especial ao goleiro Alisson, né, que me acompanha aí nas redes sociais e que eu tenho um carinho muito especial. É óbvio que o Alisson tá nesta lista de grandes jogadores formados na base do Internacional. Ao lado de Tyson, de Nilmar, de Daniel Carvalho, de Rafael Sobis, de Sandro, campeão da Libertadores em 2010, até o Edinho, campeão de 2006, que tem um perfil vencedor, mas está lá atrás, né, na lista de jogadores formados pela base do Inter há muito tempo. Me alonguei um pouquinho, mas era necessário explicar para vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência e tchau, tchau.